Prezados ouvintes, bom dia e vamos começar esta série sobre a proteção de Nossa Senhora. O Padre Oscar me pediu que falasse sobre as aparições marianas, mas elas são tão numerosas, que até é difícil escolher entre essas aparições. Para vocês terem uma ideia, prezados ouvintes, o Padre René Laurentin coordenou um dicionário das aparições marianas e nesse dicionário estão registradas 2.400 aparições. Vejam, aquelas que eles conseguiram rastrear, estudar para poder registrar. Vejam vocês que Nossa Senhora, desde que foi colocada como mãe da igreja, porque mãe do corpo místico representado por São João ao pé da cruz, ela jamais deixou de exercer essa função materna, sempre preocupada com seus filhos. Tanto que nós poderíamos inverter o título do programa. Em vez de nós estarmos dia a dia com Maria, poderíamos falar o contrário. Maria está dia a dia conosco. Pois bem, apesar desse esforço todo, entre aspas, da nossa Mãe Celeste, percebemos na igreja, de modo geral, uma indiferença bem generalizada, exceto no que concerne a algumas grandes aparições, quase diríamos espetaculares aparições, como é o caso de Fátima ou de Lourdes. Estou me referindo a uma certa indiferença teológica, pastoral, clerical, enfim. Por que essa indiferença? Porque Nossa Senhora se multiplica, aparece em tantos lugares, em tantas pessoas, dá tantos sinais, e a igreja, de modo geral, parece que coloca uma pedra sobre isso, não se fala nisso. Os videntes são olhados com desconfiança. Aqueles que procuram se informar sobre as mensagens dessas aparições são considerados até com algum desprezo por parte de algumas pessoas, como eu já vi, como se nós andássemos à procura de coisas espetaculares, de segredos, de mistérios. Não, gente, é Nossa Senhora que vem procurar a gente, ela que vem ao nosso encontro. Não somos nós que estamos procurando sensacionalismo, milagres, etc. Embora isso possa ocorrer também da parte de algumas pessoas não bem formadas. É estranha essa restrição às aparições. A nossa fé na Bíblia, fonte da nossa fé, fonte de revelação, não é fundada muitas vezes em aparições. Recordemos assim por alto, aparições a Noé, a Abraão, a Moisés, a tantos profetas. E o cume do Evangelho são aparições, as aparições do Cristo ressuscitado. Mas a própria Bíblia nos dá uma explicação, ou uma parte da explicação para essa resistência às mensagens, resistência às aparições. Trata-se do velho conflito entre autoridades e profetas. Como aconteceu com Jesus, os seus porta-vozes de hoje, ou seja, videntes e confidentes, tornam-se, na própria igreja, sinal de contradição. Como Jesus foi contradição na igreja do tempo dele, que era Israel. Sem querer generalizar, nós verificamos que muitas autoridades eclesiásticas têm a sua própria visão pastoral, os seus planos, nos quais se mistura a fé num desejo missionário autêntico, por suposto, mas junto com visões humanas, demasiado humanas. Quando tais autoridades topam com uma orientação vinda do céu, geralmente simples, fundada nas velhas verdades, como é o caso dos novíssimos, ou seja,
a morte, o juízo, o inferno, o paraíso, e na necessidade de conversão, essas autoridades reagem com uma certa prevenção e má vontade, tendendo a conseguir alguma explicação alternativa para o fenômeno que tem debaixo dos olhos. Ora, não custa lembrar que o primeiro apelo de Jesus ao iniciar a sua atividade missionária foi o mesmo pedido que invariavelmente encontramos nos lábios de sua mãe, nas aparições de hoje. Aproximou-se o reino de Deus. Convertam-se e creiam no Evangelho. Conversão e fé. Conversão como retorno a Deus para admissão em seu reino, pedia Jesus. E hoje, mais do que nunca, ela pede também, Maria, sacrifícios pelos pecados próprios e pelos pecados dos outros. Simples demais para quem se julga erudito e racionalista, não é? A mãe não vem fazer teologia, a mãe não vem discutir planos pastorais, a mãe não vem se miscuir em discussões, assembleias e tudo mais. A mãe sabe o que é importante, a mãe insiste no essencial, a mãe é simples. Outro problema que encontramos na igreja de hoje é o exame da autenticidade das aparições. Esse discernimento deveria ser essencialmente espiritual. E o bispo local, quando não impedido por ideologias, seria a pessoa mais indicada para esse tipo de discernimento, pois ele tem a visão pastoral do conjunto e a visão mais próxima dos eventos. Infelizmente, a avaliação costuma sair do campo místico e espiritual, onde deveriam ser examinados, e vai para as mãos de comissões de especialistas, juristas, ou seja, canonistas, teólogos, psicólogos, médicos, sociólogos, que tantas vezes, embora competentes em seus domínios, não entendem nada das ações que vêm do Espírito Santo e do céu. Tais comissões, como notava o padre René Laurentin, costumam cometer um erro fatal, o de considerar do exterior, do ponto de vista jurídico, uma realidade que é espiritual. E nesses exames há 3 tipos de conclusões possíveis, segundo a tradição. Esses exames das aparições, elas vão terminar dizendo que consta como sobrenatural, ou não consta como sobrenatural, ou excluído o sobrenatural. Então, estou traduzindo as fórmulas latinas que são usadas nesses processos. A segunda fórmula, né, não consta como sobrenatural, exprime uma dúvida. Ela não é radical como a última, excluir o sobrenatural. Mas essa dúvida é geralmente tomada pelas pessoas, pelo clero, pela mídia, como se fosse uma rejeição. E o pior é o grave equívoco de tomar a palavra sobrenatural não no seu significado próprio, de algo divino ou proveniente de Deus, mas como miraculoso, o que leva a conclusões distorcidas sobre as aparições e os videntes, possibilitando até críticas desrespeitosas e infamantes. Essa etiqueta de não sobrenaturalidade, ou seja, sem milagres, na visão deles, leva videntes cheios de fé, muitas vezes de vida cristã heróica, a serem considerados como falsários e pecadores. E tantas vezes, por não encontrarem tais milagres, desvalorizam aquilo que deveria ser o primeiro e evangélico critério de discernimento: os frutos, a começar da própria vida do vidente. Estamos, pesados ouvintes, entrando assim num domínio um pouco técnico, um pouco abstrato e difícil, mas é como uma introdução à importância das aparições hoje em dia e um apelo a quem estiver ouvindo, não só leigos,
a reconsiderarem a importância dada a essas intervenções maternas daquela que se preocupa exclusivamente com a salvação dos filhos. Bom, por esses motivos que acabamos de mencionar e muitos outros, tantas vezes a solicitude de nossa mãe, desdobrando-se para salvar-nos, não é compreendida, não é aceita, não é divulgada. E isso é uma tragédia, e ponham tragédia nisso, na situação extremamente crítica em que se encontra a igreja, nesse momento em que ela parece entrar naquela tribulação magna de que falam os evangelhos. A Virgem Mãe aparece aflita em inúmeros locais, a muitas pessoas, pedindo sempre esse único necessário: fidelidade à fé, aos mandamentos, conversão, orações e sacrifícios pelos pecadores. Em algumas aparições, porém, mensagens importantíssimas são dadas para a igreja e para o mundo, como ocorreu em La Salette, em Fátima, na Ucrânia, em Garabandal, Akita, etc. Ela própria aparece em lágrimas. Suas estátuas e imagens exudam óleo perfumado, lágrimas humanas normais e lágrimas de sangue, ou exalam perfumes de rosas e de lírios. A gente fica lembrando quando os fariseus, os puros do Antigo Testamento, puros entre aspas, os escribas, os doutores da lei, os teólogos, os eruditos do tempo de Jesus, reclamavam que as crianças estavam louvando como o filho de Davi, o Messias, na sua entrada triunfante em Jerusalém, que nós comemoramos no Domingo dos Ramos. Jesus respondeu: se eles se calarem, se elas se calarem, as pedras falarão. Quase que eu teria vontade de dizer hoje, diante desses fenômenos todos que acabei de citar: se a igreja se cala, as pedras falarão, as imagens falarão, as estátuas falarão, as lágrimas falarão, os perfumes falarão. E mesmo assim, aparece uma estranha insensibilidade na maior parte do mundo cristão. Maria tantas vezes procura crianças simples, ignorantes, até analfabetas. Vejam La Salette, Lourdes, Fátima, Ilha Buxar, Garabandal, Medjugorje. Aparece frequentemente junto às águas e fontes, ou ela própria faz brotar essas fontes purificadoras e curativas. Ela gosta também de grutas e montanhas, e tudo isso é também sinal, é também linguagem. A montanha lembra a elevação para o céu, a gruta lembra o seio onde a vida nova precisa nascer, uma gruta onde nasceu Jesus, a nossa vida nasceu. A fonte, que lembra o sacramento do perdão, a fonte que cura a alma, e muitas vezes essa cura se estende ao corpo. A água que lembra o Espírito Santo. Prezados irmãos, como é duro o nosso coração. À vista disso tudo, deveríamos estar comovidos, espantados, surpresos, agarrados a essa tábua de salvação, fazendo algo como o que nos pede o profeta Joel: tocai a trombeta em Sião, santificai-vos pelo jejum, proclamai uma assembleia sagrada, reuni o povo, convocai uma assembleia santa, congregai os anciãos, reuni os adolescentes e as crianças de peito, que o noivo deixe o seu quarto e a noiva o seu pavilhão. Entre o pórtico e o altar chorem os sacerdotes, ministros do Senhor. Digam: Senhor, tem piedade do teu povo. Jesus falava muitas vezes aos seus ouvintes lá na Galileia, na Judéia: aqui está quem é maior do que Salomão. Nessas aparições marianas está quem é maior no seu anúncio, na força da sua profecia, nas suas mensagens, no seu carinho materno, do que as visões do profeta Joel.
E ele pedia essa conversão, né? E diante de tantos sinais, diante de tudo que ocorre no mundo, diante de tanta tentativa de salvar-nos, nós deveríamos estar também fazendo a mesma coisa, né? Chorando, os sacerdotes clamando aos céus, pedindo perdão para o teu povo cristão, perdão para os teus filhos, perdão para a igreja. Tem piedade de nós, Senhor. Bem, aqui demos uma visão geral desse grande incremento de aparições marianas. Daquelas 2.400 aparições que mencionei, a grande maioria ocorre do século XIX para cá. À medida que a situação nossa se torna séria, à medida que cresce a apostasia, à medida que tudo é invertido neste mundo, à medida que o bem é chamado de mal e o mal é chamado de bem, como dizia o profeta Isaías, ela acode com mais frequência, com mais insistência, ela bate a nossa porta sem cessar. Mas eu gostaria de finalizar esta nossa primeira conversa com uma descrição que eu achei muito bonita, uma descrição de Maria. Ela aparece às vezes com traços diferentes, aparece com traços mestiços, por exemplo, em Guadalupe, aparece com traços orientais lá no Japão ou na Coreia, aparece com traços de afrodescendente às vezes na África e assim por diante. Então ela costuma aparecer muitas vezes trajando ou uma roupa ou mostrando uma face que possa ser entendida pelos seus ouvintes locais ou pelos seus filhos locais. Mas e o rosto de Maria? E a beleza de Maria? E o impacto que ela provoca nos videntes? Então, eu gostaria de descrever, usando a linguagem da Melania, o Melanie em francês, a vidente de La Salette. Gostaria de usar essas expressões para mostrar o rosto dessa Virgem toda bela, que impressionaram tanto a pequena Jacinta de Fátima, que não se cansava de repetir, mas era uma senhora tão bonita. Vamos às palavras de Melania. Ao mesmo tempo que Sua Majestade impunha um respeito misturado de amor, ela atraía a si. Seu olhar era doce e penetrante. Seus olhos pareciam falar com os meus, mas a conversação vinha de um profundo e vivo sentimento de amor para com essa beleza arrebatadora que me liquefazia. A doçura do seu olhar, seu ar de bondade incompreensível, faziam compreender e sentir que ela atraía a si e que desejava se doar. Era uma expressão de amor que não se pode exprimir com a linguagem da carne, nem com as letras do alfabeto. As vestes da Santíssima Virgem eram de um branco prateado e todo brilhante. Não tinha nada de material. Era composto de luz e de glória, mutável e cintilante. A Santa Virgem era toda bela e toda formada de amor. Quando a olhava, eu desfalecia por me fundir com ela. Nos seus adornos e em sua pessoa, tudo respirava a majestade, o esplendor, a magnificência de uma rainha incomparável. Ela parecia branca, imaculada, cristalinizada, resplandecente, celeste, nova, como uma virgem. Parecia que a palavra amor se escapava dos seus lábios prateados e totalmente puros. Ela me parecia como uma boa mãe, cheia de bondade, de amabilidade, de amor por nós, de compaixão, de misericórdia. A visão da Santa Virgem era, em si mesma, um paraíso completo. Vejam bem, a visão da Santa Virgem era, em si mesma, um paraíso completo. Vê-la era estar no paraíso, era sentir-se no paraíso. Esse paraíso de amor de Deus, tão bem traduzido para nós no amor de mãe. Mas, diz ela ainda,
A Santa Virgem chorava durante quase todo o tempo em que me falou. Suas lágrimas corriam uma a uma, lentamente até os joelhos. Depois, como centelhas de luz, elas desapareciam. Eram brilhantes e cheias de amor. Eu teria querido consolá-la para que não chorasse mais. Mas parecia-me que ela tinha necessidade de mostrar suas lágrimas para melhor revelar seu amor, esquecido pelos homens. Por que chora nossa mãe? Por que chora pessoalmente, como a viram Maximino e Melânia em La Salette? Por que chora em suas estátuas? Por que chora até lágrimas de sangue? Por que chora nossa mãe na igreja de hoje, pela igreja de hoje, por todos nós, seus filhos, que estamos prestes a entrar num turbilhão do fim dos tempos, da grande tribulação? Por que chora nossa mãe? Que cada um possa responder da parte de si mesmo e que não sejamos nós nunca mais motivo dessas lágrimas de tristeza, mas apenas das lágrimas de alegria de nossa Santa Mãe. Amém.